pessoal, vocês estão bem? Essa é a segunda parte da nossa aula de antiparasitários na farmacologia. Nós vamos falar agora dos eumínticos. E aí a gente se lembra dos eumintos. Aí a gente se lembra muito de vermes entéricos, né? Gastroentéricos. Os vermes que atuam ali no trato gastrointestinal do animal. Mas, como eu coloquei esse coração aqui, nós temos parasitas do trato gastrointestinal, mas também parasitas, por exemplo, do sistema circulatório, igual é o caso desse coração aqui, em que nós vemos todas essas partezinhas branquinhas nesse coração aberto aqui, que são esses eumintos parasitas de coração de cão, que é Dirofilaria imitis, o nome do verme que parasita o coração do cão, e a gente precisa prestar atenção nesses outros vermes também. E são combatidos esses vermes com antiparasitários também. Então, no final do século passado, né, já se sabia que a semente de abóbora era utilizada contra a verminose de forma empírica, né, por uso assim tradicional, e que esse uso era, vamos dizer assim, efetivo para diminuir os vermes. Mais tarde foram lançados compostos com menos segurança, tetracloretileno, tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono é muito tóxico para o fígado, o tolueno, os arsenicais e a fenotiazina. Então, são moléculas, né, muito tóxicas, aí, apesar de ter efeito antiparasitário. Atualmente, a gente tem medicamentos disponíveis aí no mercado que têm qualidade, eficácia e segurança comprovada, e é isso que a gente precisa, né, de um medicamento para uso humano e para uso animal. Qualidade, eficácia e segurança. Aqui são alguns ovos, né, que a gente pode observar no exame de fezes aí de caprinos, e a classificação, né, aqui à direita os de facíola, por exemplo, aqui o verme pulmonar, né, esse que já tem a forminha larval aí dentro, já é um ovo, né, aí com a forminha larval dentro. Nós temos acima, né, os outros vermes aí de ruminantes, pequenos ruminantes, caprinos. Aqui nós temos as principais classes, né? Os imidazotiazóis, tetramizol, levamisol e febantel, os benzimidazóis, né? Tiabendazol, fenbendazol, mebendazol, oxfendazol, albendazol, as tetraidopirimidinas, pamolato de pirantel, organofosforados, avermectinas e outras drogas. São as opções aí disponíveis no mercado, que são várias, né? A gente precisa saber qual utilizar e como utilizar. Aqui um dos exemplos, né, que a gente tem de mucosa ocular pálida, resultante aí da anemia causada por parasitose em ovinos. Em ovinos a gente tem o Haemococcus contortus, né, que é aquele verme suador de sangue. Então a gente observa isso com certa frequência nos animais, infelizmente. E a aparência deles é essa, né? Essa aparência aí de tristinho, com esse edema de barbela aqui, né? Esse inchaço que já nos demonstra que o animal tem baixa de proteína no sangue, né? Hipoproteinemia. O pelo arrepiado, aquele aspecto triste assim no animal, né? Ah, eu tô doente, gente. Ele tá contando pra gente que tá doente. Na primeira classe aqui, os imidazotiazóis, né, são agonistas nicotínicos neuromusculares. Lembrar que, né, é um neurotransmissor, né, que atua nos canais nicotínicos aí. E a molécula de antiparasitários faz o mesmo efeito, ou seja, esse efeito agonista, né? Primeiro, causam contração e uma paralisia espástica, que é uma paralisia rígida, interferem depois no sistema fumarato redutase e inibem a produção de energia mitocondrial, né? Terminando aí com a morte do parasita. O parasita, no início, sofre hiperexcitabilidade e depois paralisia, e de 25 a 36 horas é expelido nas fezes. É por isso que tem nomes antigos, né, de antiparasitários,
ditos assim, vermífugos. Talvez vocês tenham já ouvido esse termo, né? Vermífugo, que porque assim induzia a fuga, entre aspas, do parasita, mas não é a fuga, é o movimento peristáltico ali do intestino que está levando esses parasitos que estão menos móveis para o exterior do organismo. As primeiras moléculas aqui, né, o tetramizol e levamisol, atuam sobre fase adulta e também sobre as larvas, né, as fases imaturas, dos nematóides gastrointestinais e dos vermes pulmonares. E ainda possui ação imunoestimulante, promovendo aumento de linfócitos T e melhor fagocitose no animal tratado. O levamisol não utilizar em fêmeas em lactação, porque a excreção no leite é grande. E também é contraindicado em equinos, porque a dose terapêutica é metade da dose letal 50. A gente lembra que a dose letal 50 é aquela dose capaz, né, de provocar efeito letal em metade da população. Então, se a dose terapêutica é próxima, né, aí da dose letal 50, pode ser que a gente tenha indivíduos altamente sensíveis e que vão morrer mesmo com a dose terapêutica dentro daquela população. O levamisol tem toxicidade aumentada quando está associado a outras drogas nicotínicas, como o panoato de pirantel, aos inibidores de colinesterase, como os organofosforados e carbamatos. A gente vai falar mais à frente direitinho do mecanismo de ação de organofosforados e carbamatos. E se associado com cloranfenicol pode ser fatal. Então, além disso, o levamisol tem toxicidade em animais debilitados ou estressados, então a gente precisa vamos dizer assim, tratar os animais com levamisol com muito cuidado para que eles não se estressem muito e também não tratar animais que estejam caquéticos, né? Animais com debilidade aí. Equinos e carnívoros são os mais sensíveis e os sintomas são semelhantes à intoxicação por organofosforado. Um primeiro momento de hiperestabilidade, depois o animal vai ficar com paralisia, tremores musculares, salivação. Esse aí é um dos sintomas, né, do animal com verminose. Vocês vejam, né, esse bovino aí dá para a gente contar as costelas dele e estudar a anatomia dos outros ossos, né? E o animal já tem algum edema aqui, assim, de barbela e é um animal que está numa condição caquética que a gente não deveria utilizar levamisol. Os imidazotiazóis, o febantel, é a outra molécula aí, né? A estrutura possui estrutura semelhante ao levamisol. No metabolismo gera compostos semelhantes ao febendazol e ao oxfendazol e são muito encontrados nos vermífugos para carnívoros aí, por serem mais seguros para carnívoros do que o levamisol. Então, no Drontal Plus e outros medicamentos existem essas moléculas. Os benzimidazóis, né, tem tiabendazol, fenbendazol, membendazol, oxfendazol e albendazol. Muitas dessas moléculas, pessoal, inclusive, são utilizadas em produtos para uso humano. Eu mesmo já tomei vermífugo à base de mebendazol, né, para a gente fazer aquele tratamento, né, preventivo, que é a gente tomar vermífugo, né, uma vez por ano. Aqui nessa figura da direita a gente vê, ó, a carinha de doente também desse animal aí, desse bovino aí. Vejam o olhinho dele bem clarinho e já esse edema, né, de barbela aí associado à parasitose, hipoproteinemia e parasitose. Os benzimidazóis também atuam na fumarato redutase, com menor produção de energia, paralisia muscular e morte do parasita. E, né, mebendazol e flubendazol também tem afinidade específica pela tubulina. A gente precisa lembrar, né, que a tubulina é importante aí para a movimentação dos parasitas. Então, eles inibem a polimerização da beta-tubulina livre e interferem com a captação de glicose do parasita, provocando a morte. Ambos os mecanismos de ação, né, vão estar presentes em fenbendazol e cambendazol.
que inibem a fumarato redutase e a polimerização da beta-tubulina livre. São pouco absorvidos por via oral, exceto com refeições muito gordurosas. E tiabendazol, albendazol e oxibendazol são bem absorvidos. Alguns efeitos indesejáveis podem incluir distúrbios gastrointestinais, então é muito importante alertar o proprietário, principalmente de cães, né? E de gatos, que é mais fácil a gente observar por estar no mesmo ambiente que a gente, se os animais vomitaram antiparasitário, porque às vezes acontece de mesmo a gente dando após a alimentação para não ter um efeito irritante gástrico, às vezes acontece de o animal vomitar, né, o antiparasitário. Aí tem que esperar um pouco, o animal se recompor ali, se hidratar um pouco e a gente administrar novamente. Os benzimidazóis, né, são muito eficazes em equinos e bovinos, porque possuem trânsito intestinal lento. E o período de carência é de 2 semanas para os benzimidazóis absorvíveis e 2 a 3 dias para os não absorvíveis. E aí o que acontece? Precisa olhar a bula. Tem que ter um critério importante nas fazendas, que fazer coleção das bulas de todos os medicamentos que foram utilizados, né? Guardar, sei lá, numa pastinha, num arquivo, para que possa ser consultado por quem vai aplicar os medicamentos de fato no animal. Porque às vezes a gente chega lá, aplica a primeira dose, faz a prescrição e deixa o medicamento. Quem vai dar as outras doses é quem fica em mais contato com o animal. Às vezes é o tratador, dependendo do caso é o vaqueiro. Então a gente precisa esclarecer essas pessoas quanto ao período de carência, né? Os benzimidazóis, então, são pouco tóxicos porque são pouco absorvidos e as drogas absorvíveis podem passar a barreira placentária, então é preciso evitar em gestantes porque causam má formação no terço inicial da gestação, esse teratogenia aí má formação, né, no terço inicial da gestação, e são fetotóxicos no final da gestação, ou seja, são tóxicos para o feto no final da gestação. O tiabendazol, né, foi descoberto em 1961 e é o marco do início dos antihelmínticos de amplo espectro. Igual a gente falou, amplo espectro lá em antibióticos, né, que pega gram positivo e gram negativo, tiabendazol amplo espectro significa que ele pega várias classes, né, atua contra várias classes de parasitas. E é uma droga segura, mas que pode ser teratogênica. Então, tem que tomar cuidado com animais no início de gestação. O febendazol, os efeitos tóxicos e teratogênicos são raros e é indicado, né, contra a maioria dos vermes aí, hemoncos, ostertágia, tricostrôngilos, copérias, nematódiros, esofagóstomo, sendo pouco efetivo, né, para os estrongiloides, bunóstomo e tricures. O mebendazol é barato e é eficiente e age também em alguns cestódios. Nesses cestódios a gente precisa lembrar que são as tênias, muito utilizado em aves, porém não atinge as larvas teciduais, né? As formas encistadas na musculatura. O oxifendazol, indicado contra hemoncos, ostertágia, tricostrôngilos, bunóstomo, copéria, nematódiros e esofagóstomo, mas é contraindicado para fêmeas em lactação. Então, a gente precisa muito cuidado, ler a bula para saber quais são as categorias que é restrito o uso. Albendazol, né, é o mais recente dos descobertos, mas mesmo assim não é tão recente assim. É de amplo espectro, inclusive em larvas inibidas, as larvas que estão em hipobiose nos tecidos. Para nematóides gastrointestinais, pulmonares, cestódios e trematodos. Trematodos são as facíolas, né? E é lentamente absorvido no rumen. A ação é contra hemoncos, ostertágia, tricostrôngilos, copéria, nematódiros, esofagóstomos e estrongiloides. O nóstomo, a atividade não é tão grande, por isso que a gente colocou esse mais ou menos aí na frente aí.
Deve ser evitado também nas 3 primeiras semanas de gestação, pois em altas doses provoca teratogenia. A maioria dos antiomíticos, pessoal, a gente trabalha no terço final da gestação, né? Para que a mãe venha parir numa condição que não transmita parasitose para os filhotes. E mesmo assim, no terço final da gestação, a gente tem que prestar atenção qual que é a classe de medicamentos que está sendo utilizada. Aqui, né, a gente pode observar, né, um edema de barbela também, ovino lanado, né, vocês vejam que tá maiorzinho, assim, essa papadinha aí do animal, né, não é gordurinha igual aqui não, é edema de mandíbula mesmo, né, submandibular, por hipoproteinemia, ainda colocou ali, ó, ovelha com perda de peso crônica. Outra classe de moléculas aí, né, classe não, molécula é o palmato de pirantel. Também bloqueia o neuromuscular despolarizante, que é o mecanismo de ação, e causando o quê? Ativação persistente dos receptores nicotínicos do parasita. E tem boa ação contra os ascarídeos, né? Fácil de administração oral e boa absorção no estômago de monogástrico com que tem o pH ácido. Lembram que a gente estudou lá no início aquela história de pH, de pecado, local de administração, pH da droga, né? O palmoato de pirantel tem raros efeitos indesejáveis, como náuseas, vômitos e diarreias, e tem produtos, né, em pasta ou suspensão para equinos, e vai ser capaz de eliminar estrôngilos vulgares e paráscaris eporo. Outro sintoma muito importante que a gente tem nos equinos, principalmente, é essa região aqui, não sei se vocês, acho que dá para todo mundo ver que está mais cinzinha aqui perto da cauda, né, na região da nádega superior aqui, tá bem no superior do animal. Isso aqui é por conta da infestação por Oxiurus equi. Oxiurus é um verme que faz oviposição na região perianal do animal e os ovos provocam muita coceira. Então, assim, a gente precisa ficar atento, porque isso pode ser um sintoma, né, de infestação parasitária. E aí a gente precisa ficar muito atento para essa situação aqui. Porque às vezes o animal tá lá coçando, pode ser que o vermífugo que esteja utilizando ou não tá pegando os oxiúros, ou já ficou, os parasitas já ficaram resistentes àquele medicamento utilizado. É bom prestar muita atenção. Os organofosforados, né, são um grupo aí que inibe irreversivelmente a colinesterase, interferindo na transmissão nervosa e causando a morte do parasito. Sendo muito tóxicos, né, existem moléculas aí com triclofon, né, produtos com triclofon, às vezes associado ou não a outras moléculas, ou metrifonato. As avermectinas, né, o grupo aí das lactonas macrocíclicas, B1A e B1B, são parasitas mais eficazes e menos tóxicos, né, contraindicados para vaca em lactação. No bovino de corte, 30 dias antes do abate, o período de carência. E os exemplos, né, ivermectinas, que está muito na moda aí falar, mas ivermectina não é tratamento comprovado contra coronavírus, tá, gente? Quem está fazendo isso está provocando uma agressão a mais ao organismo, que é utilizar um medicamento para o qual ela não tem necessidade, e além disso, muitas vezes é com automedicação. Pior ainda, porque existem condições particulares, né, de cada pessoa ali que precisam ser avaliadas e só um médico pode indicar produtos, né? Outras classes aqui, milbemicinas, doramectina, moxidectina e eprinomectina. Eprinomectina tem um produto que pode utilizar em vacas em lactação, mas não é que não tem resíduo, não é resíduo zero. É resíduo dentro do limite máximo permitido. Lembra que a gente falou lá? LMR, limite máximo de resíduo, ou seja, o produto com eprinomectina que é aprovado para uso em vacas de leite, vai sair resíduo no leite. Só que esse resíduo está abaixo do limite máximo permitido pela Organização Mundial da Saúde.
O mecanismo de ação das avermectinas, né? Elas sofrem absorção através da cutícula dos vermes, desencadeiam, né, uma entrada de cálcio, isso hiperpolariza o cálcio não, desculpe, uma entrada de cloro, isso hiperpolariza o neurônio do parasita e promove o quê? A interferência na transmissão de impulsos nervosos, causando a paralisia do verme. Mas não tem efeito sobre as tênias e sobre os trematóides, que são as facíolas. O índice terapêutico é grande, então, assim, é difícil a gente ter reação às avermectinas, os animais também. A reação local tem uma toxicidade razoável, principalmente em equinos, então não é indicado o uso intramuscular ou subcutâneo das avermectinas em equinos, porque podem provocar granulomas. Eu vou fazer uma prática rapidinha de granulomas e abscessos para vocês terem uma noção, né? A gente já falou na aula de antibióticos, mas eu quero esclarecer melhor essa história de formação de granulomas e abscessos a partir, né? Vou até anotar aqui, granulomas e abscessos a partir de injeções de vacinas, né? Inoculações de vacinas. Porque é muito comum na prática os produtores falarem com a gente assim: ah, mas a vacina contra a febre aftosa, né? Explicando rapidinho aqui para vocês. A vacina contra a febre aftosa provoca caroço com pus no pescoço dos animais. Outra hora formou um caroço duro. O que é o caroço com pus? Caroço com pus é um abscesso. O organismo tentou conter ali aquela infecção e fez uma cápsula grossa ali de tecido conjuntivo fibroso ao redor daquele pus. E pus é contaminação. Contaminação é o quê? É a vacina? Não, é a agulha suja. É sujeira. É sujeira da agulha, sujeira da pele e por aí vai. Porque tem cada agulha assim que a gente vê os proprietários aplicando e a seringa com a agulha cai no chão e cai no esterco e só limpa na roupa assim rapidinho e aplica de novo no animal, que quer acabar o serviço logo, né? Acabar rápido. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então, abscessos relacionados à inoculação de vacinas, principalmente em bovinos, é contaminação e tem que correr atrás da fonte dessa contaminação. Onde está essa agulha, onde está essa seringa, como é que está sendo aplicado, como é que está sendo conservado. O outro, que é o caroço duro, a gente chama de granuloma. O que é isso? Granuloma é uma reação inflamatória mais exagerada no local da vacinação. É comum de acontecer granulomas em um ou outro animal mais sensível, mas quando a frequência de granuloma está muito grande, 20, 30, 40% do rebanho, por exemplo, após a vacinação contra a febre aftosa, por exemplo, tem alguma coisa errada no processo de vacinação. Por quê, gente? Toda vacina precisa provocar uma discreta reação inflamatória no local, porque senão a vacina não está funcionando. Vocês já devem ter tomado alguma vacina aí que deu um inchaço, deu uma dor no local. Vacina de tétano é campeã, né? É uma vacina que a reação é muito dolorida. A gente fica com dor no braço aí uns 3, 4 dias. Essa vacina anual que a gente toma contra a gripe mesmo, fica um pouquinho dolorido local, às vezes dá uma reaçãozinha na gente, a gente fica com o corpo meio mole, né? Dor no corpo, aquela sensação assim, parecendo que tá começando um resfriado, mas logo, logo passa. É a vacina fazendo efeito dentro do nosso organismo e estimulando o nosso sistema imune, contando para ele assim, olha, isso aqui é um micro-organismo que você pode entrar em contato no futuro, então faz uma resposta boa aí para que você resista no futuro. E também é o mecanismo agora das vacinas contra Covid. E aí o que acontece? Esse granuloma, no caso da vacina contra a febre aftosa, é má contenção do animal. Por quê? A vacina é para ser aplicada por via subcutânea, debaixo da pele, tá? Aí o que acontece? Se o animal está mal contido e bate no tronco, a agulha, mesmo sendo pequena, né? A agulhinha que a gente usa para subcutânea em bovina é no máximo 1,5 cm de comprimento. O que acontece? Essa agulha pode machucar a musculatura. Então, quando a injeção da vacina
é feita a vacina de aftosa, contra a febre aftosa é uma base oleosa, é uma emulsão, e possui também os adjuvantes, que são substâncias próprias para estimular a inflamação um pouquinho ali no local para ajudar a vacina a fazer o efeito que tem que fazer. Aí o que acontece com esse machucadinho lá que a agulha promoveu, forma um granuloma, que é uma reação inflamatória exagerada no local. Então, duas explicações que vocês já podem dar. Caroço duro no pescoço de bovino depois de vacinação contra a febre aftosa é má contenção no momento da vacinação. Aí tem que olhar, às vezes o produtor não tem tronco, às vezes vacina cada animal laçando um por um, aí acaba que o animal bate mesmo e vai ter esse problema. Aí a gente ensina para ele fazer um troncozinho simples, às vezes com o material que ele tem mesmo na propriedade, para que os animais fiquem melhor contidos, né? E o melhor é aquele brete de contenção mesmo, que aí a gente trava o pescoço, trava o costado e trava ali na região da virilha do animal, para que ele fique todo imobilizado e a gente consiga com segurança administrar a vacina sem o animal bater e com agulhas limpas, né, pessoal? Porque senão eu vou correr o risco de induzir a formação de caroços mole, que virão a furo, né? Que a gente fala que sairá pulso na hora que a gente, por exemplo, for tratar daquele granuloma, tá bom? Ou daquele abscesso. Quando sai pus é abscesso, pessoal, e quando é um caroço duro é granuloma. Voltando aqui aos antiparasitários, eu vou explicar melhor lá quando eu gravar essa aula prática. Eu vou fazer um bloquinho só das aulas práticas, eu estou adiantando as teóricas com vocês. As avermectinas, a gente estava falando dessa toxicidade de reação local, principalmente em equinos, por isso que eu lembrei do abscesso do granuloma. Nos equinos, já é uma espécie normalmente sensível à formação de granulomas. Qualquer coisinha da granuloma em equino, porque eles têm um processo de cicatrização exagerado e acaba formando esse granuloma. Então, a gente evita as avermectinas intramuscular e subcutâneo nos equinos. Evitar nos animais muito jovens, porque pode sim ocorrer efeito tóxico, passar a barreira hematocefálica se não estiver muito bem formada. E ainda esse medicamento é um medicamento que trata, né, do grupo das avermectinas, são medicamentos que tratam e previnem as reinfecções. É a classe em que se tem maior diagnóstico de resistência de eumintos no Brasil. Já foi tão utilizado que a resistência já acontece para ivermectina e moxidectina em hemoncos, ostertágia, tricostróngilos, que são vermes de ovinos e caprinos. E ivermectina, moxidectina e doramectina em copéria e tricostróngilos de bovinos já foi identificada a resistência. Isso dos experimentos que a gente sabe, né, pessoal? Imagina os que a gente não sabe. Essa aqui é uma foto de uma cirurgia. O animal, o equino, está com o abdômen para cima, em decúbito dorsal, ou seja, o dorso dele está encostado na mesa de cirurgia. Vocês veem aí as duas mãos de um cirurgião mostrando, né, essa parte que a gente chama de infarto, né, no cólon maior. Toda essa parte do intestino aqui que está mais em roxo, avermelhado, já não se presta mais. Aí tem que fazer uma cirurgia, tirar essa parte, conectar a outra parte, né, que tá aqui perto das mãos, do braço do cirurgião aqui, ó, do antebraço do cirurgião, é um tecido intestinal mais normal do que esse outro aqui que está no destaque. Aqui na parte ventral também tem duas alças intestinais, ó, que estão mais normais, que é esse rosa clarinho aí, com alguma irrigação. Mas esse roxo, preto aqui, ó, já tudo é necrose e tem que tirar essa parte. E isso é causado pela migração de larvas de alguns parasitas na corrente sanguínea do trato gastrointestinal. Então, assim, essas larvas migram nos capilares mesentéricos ali e acabam provocando esses processos aí de infarto e perda tecidual. Então, é importante a gente pensar também, né, nos riscos que a parasitose provoca,
Porque, assim, o custo da medicação existe, mas é muito pior, né? Muitas vezes ter que fazer uma cirurgia por conta de situação de verme, que é esse caso aqui. A ivermectina, né, o primeiro grupo aí das avermectinas, é produto do Streptomyces avermetilis, alta afinidade por canais de cloro, glutamato dependentes, e isso ocorre, né, em artrópodes e larvas coprofágicas. Os equinos, né, nos equinos é eficaz contra grandes estrôngilos e segura também em animais prenhes. Então, a gente tem, né, aquelas pastas de aplicação oral para equinos. Aqui outro verme importante dos equinos, né, que é a bronemose, em que as formas ficam aí aderidas, né, na parede do estômago. Vejam que ao local de adesão dessas larvas, aqui na figura da esquerda, vai ter também uma gastrite provocada, né, pela adesão, né, desses parasitos aí. A heprinomectina é derivado da avermectina B1B. A avermectina é o grande grupo, e ivermectina e heprinomectina estão dentro deles. Existe formulação por ON, de mais fácil aplicação. Sem carência para o consumo da carne e do leite, ou seja, os resíduos saem, mas dentro do limite máximo permitido, e é a única indicada para vacas em lactação. A doramectina, né, é a molécula mais recente aí no mercado, mesmo assim é dos anos 1980, se não me engano, é uma cepa de Streptomyces avermitilis mutante. O espectro é semelhante às avermectinas B1B, a meia-vida, entretanto, é 2 vezes maior do que a ivermectina. Então, assim, é mais eficaz contra sarnas, piolhos, moscas, né? Incluindo as larvas de Cochleomia omnívora, que são larvas de miíase, né? De bicheiro. Então, é uma prática muito comum de acontecer também. O coitadinho do bezerro nasce lá na fazenda de gado de corte, ele já nasce tomando agulhada, porque às vezes antes de fazer a antisepsia do umbigo com iodo forte, né, o iodo a 10%, a pessoa vai lá, pega 1 ml de doramectina e tufa no bicho, para evitar bicheiras no umbigo. Assim, existem situações muito particulares de algumas fazendas que possuem muita umidade, está muito na época de chuva, que está parindo os bezerros. Aí a gente até recomenda, às vezes, fazer esse 1 ml de doramectina nos bezerros, mas nunca isso pode substituir, esse procedimento, pessoal, pode substituir a antisepsia adequada do umbigo, porque eu já vi muita fazenda não fazer antisepsia do umbigo e dar só a doramectina e falar que funciona. Funciona só contra as larvas de miíase. Mas e as outras infecções que podem entrar ali via umbigo? A gente precisa lembrar que o umbigo tem o úraco, que vai direto para bexiga, 2 artérias, que vão direto para as artérias ilíacas internas dos bezerros, e a veia, que vai direto para o fígado. Depois vira ligamento do fígado. Então, assim, caiu a bactéria ali, ela tá com um caminho fácil para ela. Ou ela cai na corrente sanguínea, ou cai na corrente sanguínea arterial, ou na corrente sanguínea venosa, ou cai na urina. Tudo isso aí é meio de cultura. E aí depois os bezerros podem aparecer com poliartrite, com abscesso hepático, com o próprio abscesso umbilical, que é mais difícil da gente tratar, pode estar associado esse abscesso umbilical à hérnia e vários outros problemas ali. Então, usar 1 ml de doramectina não substitui a antisepsia do umbigo, tá, pessoal? Com, né, iodo forte aí, que é aquele iodo a 10%. Ai, quase que meu computador caiu aqui, gente. É isso. Desculpem aí, mas já voltei, já arrumei. Não vou gravar de novo, que essa já é a 3ª vez que eu tô gravando essa aula, porque o computador tava travando. Seguindo aqui depois a doramectina, a moxidectina, né, um produto semissintético de Streptomyces aureolacrimonus, quase não saiu, aureolacrimonus, possui o mesmo espectro da ivermectina e é alternativa para vermes resistentes à ivermectina. Milbemicina também é
tem mecanismos similares às ivermectinas e é segura, né? É um produto chamado de Intercepto. Existem vários outros aí no mercado. Existem outras drogas com atividade antihelmíntica, né? Que é a piperazina para ascarídeos, uso restrito para ascarídeo, provocando, né, bloqueio neuromuscular do parasito e sendo esse parasito eliminado por peristaltismo. E é utilizado, né, naquela terapia massal de aves e suínos, que a gente chega e trata todo mundo. E também possui baixa toxicidade, então sendo seguro aí para a população de animais tratados. Clossuron, né, é um composto sulfonamídico do benzeno, eficaz contra a fascíola hepática e associado à ivermectina em produtos injetáveis para bovinos. E fluazuron, que é inibidor do crescimento de eumintos e, né, utilizado em produtos. O praziquantel é utilizado contra trematódios e cestódios, né? É a escolha quando a gente está trabalhando com esquistossomose e cisticercose, e é absorvido por via oral e amplamente distribuído aí no organismo. Então, às vezes, a gente vê produtos em que associa, né? Pomato de pirantel com praziquantel, ou ainda, né, outras associações aí. Porque aí essa associação não é sinergia, são associações para aumento de esplectro. Desculpa, gente, não foi com vocês, é com os cachorros aqui, que vocês sabem, né? Eu vivo com muitos cachorros em casa e tem uma ferinha nova aqui no pedaço e o outro tá ciumando. O praziquantel, então, aumenta a permeabilidade da membrana ao cálcio, né? Levando o quê? A contratura e paralisia do parasita. Sendo seguro, porém contraindicado na prenhez e em animais muito jovens. Nitroscanato, né, ainda há produtos aí com moléculas de mecanismo de ação desconhecidos, mas que têm eficácia em cestódios e nematódios e boa absorção oral, que é o caso do Lopatol. Aqui é só para a gente lembrar do ciclo de cestódios, né? Nós temos as tênias sólium e saginata, né? Solium e saginata. Tênia saginata dos bovinos e tênia solium, né? O último hospedeiro aí, o suíno. Então, o animal tem o último hospedeiro, não, desculpa, é o hospedeiro intermediário, começa lá nos ovos, né? Que são liberados, que os animais entram em contato ingerindo a vegetação contaminada com essas proglótides grávidas, né, que permanecem aí por um tempo na pastagem, e no hospedeiro intermediário há formação, né, dessas larvas aqui dentro do tecido, do músculo, em todo o corpo do animal, até mesmo no cérebro. E aí os animais, a utilização dos produtos de origem animal, né, mal cozidos ou crus, pode gerar essa infestação do ser humano, né, por as famosas solitárias aí, as tênias, que vão ficar, né, os adultos lá no intestino delgado do ser humano. É importante para o ser humano também, porque ao ingerir, né, vegetais e outras formas de alimento contaminados, se vierem contaminados com as proglótides grávidas, o ser humano pode se tornar o hospedeiro intermediário, né? Aí a famosa que o pessoal fala lá, né? Ah, tá com, como é que fala? Lombriga na cabeça. É porque, né, a cisticercose, que pode formar, assim, essas larvas, né? E elas estarem no tecido nervoso, no tecido cerebral. Assim como em todos os outros órgãos do corpo podem ser encontradas essas, né, cercárias aí, né, no músculo, em outros tecidos. Contra trematódios, né, fascíola hepática é mais frequente e comum no sul do Brasil, por conta das características do ambiente lá serem mais favoráveis ao desenvolvimento desse parasita. O período de carência é de 30 dias para nitroxinil e para rafoxanida. Não há indicação para vacas lactantes e é um pouco mais tóxica, pode provocar lesões oculares, né, falta de apetite e diarreia.
Aqui eu deixei só para vocês em azulzinho aí, que são as classes de vermes e de larvas que as diferentes moléculas atuam, né? E a forma de aplicação e as restrições aí no caso de utilização. Por exemplo, albendazol, né? Nos vermes dos estômagos, nas larvas dormentes, nos vermes de intestino delgado, nos vermes de intestino grosso, dos vermes pulmonares e também, né, nas facíolas. A utilização é oral via Drench e não utilizar nos primeiros 45 dias de gestação. O clossuron aí já pega, ó, somente as facíolas. Então, para todas essas classes aqui, ó, febendazol, ivermectina. Tá em inglês, gente, porque eu ainda não tive tempo de traduzir, então peguei lá da referência que eu tirei rapidinho aqui para colocar nessa aula. Mas é importante, ó, que a gente veja ó, que alguns não pegam febendazol, por exemplo, não pega larvas dormentes. E para ser efetivo contra essas larvas, tem que dobrar a dose. Então, assim, a critério do médico veterinário. Né? Então, assim, as formas de dosar, de aplicação, injetável, puronas, ivermectinas e várias outras características aqui. Obviamente, a gente não precisa ficar decorando isso tudo, porque a informação está aqui, né, só para vocês terem uma ideia. Agora, a gente para essa parte da aula de antiparasitários, a gente falou dos antihelmínticos, e vamos para ectoparasitas, que são, né, os ectoparasiticidas. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo para não ficar cansativo para ninguém. É só o tempinho, né? E, igual o professor Raimundo, de ali tomar uma aguinha. É vapt-vupt. Grande abraço. Tchau para vocês. Até daqui a pouco.